Muito bem, queridos irmãos, continuamos falando sobre personagens bíblicos, amém? E a nossa lição de hoje é a lição 8, falando, dia 19 de novembro de 2023, falando sobre Saulo Paulo, efeitos da mudança de rota. Pastor Lacherik Ekstrom, ou Lars Bertil Ekstrom, Lacherik é outro missionário, né? O pastor Bertil Ekstrom, Lars Bertil Ekstrom, é o nosso atual secretário de missões da CIB e o comentarista desta lição de hoje aí na sua revista, né? E nós vamos já então, você que tem a revista está na página 49, você que não tem, pode abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 26, versos 9 a 20. Atos, capítulo 26, versos 9 a 20 é o nosso texto base desta manhã. Atos 26, 9 a 20, o texto áureo da nossa, o texto base da nossa manhã. Então você pode abrir aí e nós vamos fazer a leitura compartilhada, como sempre fazemos, um irmão e uma irmã. Então preste bastante atenção para que você possa estar participando também. Bem-vinda também a minha sobrinha Gabi, né? Bem-vinda Gabi, lá de Londrina. Deus abençoe. 26, 9 a 20. Verso 9 diz, aí um irmão lendo para nós, por favor. Dez. Doze. 13. 14. Uma irmã. Uma irmã. Dezoito. Uma irmã. Uma irmã. Amém. Amém. Permaneça aí com a sua revista aberta, com sua Bíblia, nesse texto aí. Vamos recitar juntos nosso texto áureo, que está em 2 Timóteo 1:11. Vamos recitar juntos? Vamos lá, 1, 2 e... Este evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. 2 Timóteo 1:11. Vamos de novo? 1, 2 e... Amém. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa iluminar nossa mente e coração para o aprendizado
desta manhã. Irmão Luciano, ora conosco. Uhum. 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 Ilumina nossa mente e coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Luciano. Então, prosseguimos na nossa jornada falando sobre personagens bíblicos, que é o nosso tema até o final desse ano. A partir do ano que vem, a temática das nossas redes serão outras, outras temáticas, mas até dezembro continuamos falando sobre personagens bíblicos. Irmã Vânia, você é da casa, sempre bem-vinda, viu? E às vezes até a gente esquece que você é da casa, né? Muito bem, então, meus queridos, nosso propósito esta manhã é 3 objetivos que a gente sempre traça para trazer para vocês aqui. O primeiro objetivo que eu tenho esta manhã é ensinar que Deus usa a nossa educação, a nossa cultura, a nossa formação e experiência de vida como base para o cumprimento da nossa vocação. Deus sempre vai usar aquilo que você já tem como cultura, como base para a sua vocação, para aquilo que Ele quer usar você. Não acontece acaso no projeto divino. Você não nasceu ao acaso, não nasceu na família que nasceu, na cidade que nasceu, na condição que nasceu, como obra do acaso. Alguns dizem assim, eu queria escolher uma outra família para ter nascido, ou em outro lugar. Eu quero dizer que Deus é perfeito em tudo o que faz, e Ele sabe o que faz, no projeto de vida que tem para cada um de nós. Segundo lugar, quero ensinar esta manhã que precisamos acreditar na transformação das pessoas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes não é muito fácil a gente de imediato acreditar que alguém realmente foi convertido, especialmente numa situação difícil, e não é porque não se acredita, a gente às vezes fica naquela dúvida, será que vai ficar firme? É uma dúvida que surge muitas vezes, né? E no caso de Saulo de Tarso, era de fato um questionamento maior, porque era uma mudança muito radical. Quando falamos aqui da história de Saulo, transformado em Paulo, foi uma mudança muito radical. E o nosso terceiro objetivo é ensinar que a transformação é evidenciada através de nossas atitudes. Saulo passa a usar o nome latino Paulo, para identificar-se com o contexto gentílico e evidenciar a sua transformação. Então, eu sempre procuro trazer para nós aqui, são objetivos práticos, para você colocar em prática no seu dia a dia. Porque teoria é bom, mas não adianta a gente teorizar e teologar. A gente precisa praticar a teologia. A teologia a gente pratica, né? No nosso dia a dia é coisa prática e a gente precisa praticar. Amém, irmãos? Então, como nós estamos na escola, você tem toda a liberdade de parar, de perguntar, levantar a mão, de contribuir. Se tiver uma ideia aí que veio na tua mente, que vai contribuir, que vai servir para a gente esclarecer mais aqui ainda a nossa lição, tem liberdade de participar, tá bom? Muito bem. É certo, meus queridos, que cada conversão é impactante. A conversão por si só é impactante. Ah, mas era filho de crente. Irmão, que dificuldade é converter um filho de crente, meu querido. É muito difícil. Eu acho até, irmão Amarildo, que converter filho de crente é mais difícil que converter o mundano que está lá na prática do pecado. Sabe por quê? E o Guilherme sabe disso, né, Guilherme? Sabe por quê? Porque filho de crente se acostuma, se torna religioso. E a gente às vezes está com um monte de religioso na igreja achando que é crente, e não é. Então por isso é difícil. Então toda a conversão é impactada. A gente fica impactado, com o testemunho. Eu já ouvi gente dizer assim, eu queria ter vivido alguma coisa para ter um testemunho impactante. Graças a Deus, se Deus te livrou de coisas mais profundas, né?
achando que isso seria um testemunho mais impactante. Porque, na verdade, irmãos, a misericórdia de Deus que alcançou pessoas que estavam lá mergulhadas, até o fundo do poço, lá no lamaçal de pecado. Mas o fato é que toda conversão é impactante. Um filho de crente que às vezes corre o risco de se tornar um religioso, se não se converte. Então é impactante quando as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens se convertem de verdade. E a gente pode perceber uma genuína transformação. Às vezes a gente conversando, até mesmo com liderança, a gente sempre ouve, o fulano está na igreja, mas não teve ainda aquela experiência real com Cristo. Então, toda experiência com Deus, toda conversão é impactante e precisa ser. Mas a conversão de Saulo de Tarso foi, quem sabe, a mais impactante, registrada a partir do nascimento aí da igreja, pelo contexto dramático envolvendo essa conversão, gente, E que contexto dramático foi esse? O contexto em que ele era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus, O nome Saulo no hebraico significa desejado ou conseguido através de insistentes orações, que é a mesma coisa, eu desejei muito, eu insisti em oração, é isso que está dizendo para que ele viesse. Quem sabe o seu nascimento foi precedido de muita oração pelos seus pais, ou também simplesmente era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, o Saul, porque Saulo e Saul é o mesmo significado. E assim como Saulo, o Saul era da tribo o Saulo, assim como Saul, era da tribo de Benjamim. Pode ser simplesmente uma homenagem, que os pais disseram, vamos homenagear o primeiro rei de Israel. O nome do menino vai ser Saulo. Pode simplesmente ter sido isso. Mas pode também ter sido fruto de insistente oração, porque os judeus gostavam muito de nominar seus filhos a partir da experiência de vida que estavam vivendo naquele momento. Já o nome Paulo no latim, depois nós vamos ver mais à frente, significa pequeno ou humilde. E Paulo pode ter adotado esse cognome. O que é um cognome, irmãos? Cognome é o quê? Sobrenome, você vai, às vezes, deparar com isso aqui, você sabe que é o sobrenome, apelido ou um segundo nome. Então ele usa esse cognome, Paulo, para se identificar com a sua missão no mundo gentílico, mas também para identificar quem ele agora era, o pequeno. Depois nós vamos ver mais sobre isso. Saulo agora não é mais Saulo, o arrogante, o perseguidor, mas é o Paulo o pequeno. Então isso é importante também, não é só uma questão de identificação com o mundo romano, o mundo gentílico. A conversão de Saulo estava no plano original de Deus. Paulo não sabia, mas já estava na mira de Deus há muito tempo. Às vezes agora não, Deus já está há muito tempo trabalhando isso. Atos 9, 15 e 16. Deixa eu rapidamente ver, presbítero José Carlos, abre para nós. Fiquem aí com a Bíblia aberta, irmãos, e particularmente no livro de Atos. E em Atos nós temos assim muito da história aí do Paulo, Atos 9, 15 e 16 é o Senhor Jesus falando a Ananias a respeito de Saulo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Obrigado. Deus já tinha um plano ou não para o Saulo? Sim ou não? Sim. Tinha um plano já. O Saulo não sabia, mas Deus já estava, E é interessante, irmãos, não sei se você já viu essa expressão, quando a gente diz assim, nossa, aquele fulano ali, eu vou usar aqui, nós estamos gravando, mas eu vou usar essa expressão. Aquele fulano ali é um católico roxo, daqueles que é muito difícil converter. E a gente às vezes usa a expressão, esses são os melhores, quando se convertem, aí que viram um crente bom mesmo, Por quê? Porque daí aquele fervor para a religiosidade acaba trazendo para o evangelho esse fervor, Eu acho que Deus olha para o Saulo e diz, eu vou usar toda essa tua gana, todo esse teu fervor religioso, vou usar, mas a meu favor, não mais como simplesmente um religioso que você é, Então Deus faz isso também.
Então, só para mensurar um pouquinho a importância de Paulo, irmãos, metade do Novo Testamento é resultado do ministério de Paulo. Se Paulo não tivesse existido, nós não teríamos metade do Novo Testamento. Por quê? Porque a metade de Atos dos Apóstolos, mais da metade, é a história das viagens missionárias do Paulo, e depois nós temos 13 cartas que ele escreveu. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, dando orientações à igreja, cartas doutrinárias, cartas de consolo, cartas de exortação, cartas para ensinar os seus discípulos a serem pastores, enfim. Então, essa é a importância desse homem para a história da igreja, para a história do cristianismo, né? Então, era um personagem muito importante. E aí, uma perguntinha nesse nosso início aí, você tem consciência que já nasceu com um propósito específico? Pergunta para o irmão, teu coleguinha de classe, de escola, né? Pergunta para ele, essa perguntinha aí. Tem consciência disso? Ah, pastor, todo mundo tem essa consciência. Será que tem? A gente de vez em quando topa com crente dizendo, eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo. Então, eu acho que não é todo mundo que tem essa consciência, né? De que já nasceu com um propósito. Então, não é todo mundo que tem essa consciência, que nasceu com esse propósito. É verdade? Amém. Não, não pode também, né? Lucas 10:2, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Eduardo, ora para que Deus mande trabalhadores para a seara. Amém. Obrigado, irmãos. Muito bem, é importante ter consciência. Vamos analisar agora o texto base para aprendermos algumas lições diretamente do texto. O texto base é o que você tem aí, Atos, capítulo de número 26, versos 9 a 20. Então, abre aí, que nós vamos dar uma pequena passada no texto base para tirarmos diretamente da fonte aí algumas verdades, né? Primeira coisa importante, versos 9 a 12, o capítulo 26, versos 9 a 20. Versos 9 a 12, Paulo nutria um fervor tão grande, está aí na revista, tá, irmãos? É o que nós lemos no nosso texto base, né? Pelo judaísmo, que ele estava convencido de estar servindo a Deus ao se opor ao nome do Nazareno. Ele estava consciente, na consciência dele, estava convicto de que ele estava prestando um serviço a quem? Então veja como a gente pode se equivocar, né? Veja como ele pode se equivocar, que a pessoa pode se equivocar, como nós podemos nos equivocar, achando que estamos prestando um serviço a Deus, fazendo algo que desagrada e profundamente ao Senhor. Muitas pessoas fazem muitas coisas más, perseguem, matam e tudo em nome de Deus. Por isso nós precisamos nutrir compaixão e não ódio por aqueles que fazem isso. Quantos Saulos podem ser encontrados em meio a terroristas muçulmanos mesmo? Quantos? A nossa primeira reação é sempre de ódio, de, sabe, aquele sentimento de querer, não, esse camarada tinha que morrer. Mas, na verdade, essas pessoas fazem, e religiosos de uma forma geral, fazem em nome de Deus ou de uma divindade. Então, eles pensam estar fazendo uma coisa certa. E muitos desses, nós ouvimos o testemunho aqui, não muito tempo atrás, do Abdullah, né? Lembra do Abdullah? O que ele fazia? Ele era o quê? Ele era um terrorista, irmãos.
O negócio dele era explodir bomba. Né? E hoje o que ele está fazendo? Testemunhando de Jesus Cristo. Né? Então, Deus faz isso. Então, a gente às vezes tem esse sentimento, ó Deus, o Senhor tem que matar esses perseguidores, destruir. E Deus tem outro plano. O plano dele é usar esse camarada com esse fervor dele para outra coisa, a serviço do reino de Deus, né? Importante entender isso. Versos 13 a 15, está com a Bíblia aberta aí, com a revista aberta? Importante aqui, irmãos, é Jesus quem vem ao encontro do pecador, foi ele que veio ao encontro do Saulo de Tarso. É sempre Jesus. A gente o aceita porque precisa recebê-lo. Tem que ter uma resposta do ser humano à graça de Deus. Mas é sempre ele que vem ao encontro do pecador. Jesus põe o homem no chão para depois levantá-lo. Né? E a gente precisa ter esse entendimento. Né? E aqui sempre convém lembrar que o importante é que Paulo caiu. Se ele estava andando, se estava de carroça, se estava de cavalo, isso é o de menor importância. É claro que é provável, né, que vai fazer uma viagem, não vai a pé, ainda mais alguém que tem alguma condição financeira. Estava em alguma montaria, né? Mas se estivesse indo a pé também, o que importa aqui não é que ele caiu do cavalo ou se não caiu do cavalo. O que importa é que ele caiu por terra e que Deus primeiro nos coloca lá embaixo para depois nos levantar. Isso que ele faz, tá? E aí, é interessante, Saulo não sabia quem estava lhe falando. Então ele vai perguntar, quem és tu? Jesus responde. E essa é uma das coisas mais lindas que eu acho na conversão de Saulo. Jesus vai dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. O Saulo podia dizer, mas não estou te perseguindo. Mas eu gosto muito desta conexão que Jesus faz. Ele é a cabeça da igreja. Perseguir a igreja é perseguir a cabeça. Então Jesus está dizendo, você está perseguindo a mim. Mas não estou te perseguindo, estou perseguindo os tal dos cristãos aí. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Por isso eu sempre digo, irmãos, preste atenção nisso, escola bíblica dominical. Falar mal da igreja é falar mal de Jesus. Não fale mal da igreja. Não denigra a igreja. Mesmo aqueles nossos irmãos que você sabe, mas ele está fazendo lá coisa errada, mas não fale mal deles para ninguém. Por quê? Porque é a igreja de Jesus. Mas não sei se é a igreja. Mas quem vai julgar não é você. Tiago disse, há um só legislador e juiz. Por que tu está tomando o lugar de legislador e juiz? Há um só. Então, deixa para Jesus. No dia da colheita, ele sabe o que é trigo e o que é joio. Amém? O que a gente tem que cuidar para não fazer o quê? Não fazer o quê? Falar mal da igreja de Jesus. Ficar denegrindo, jogando pedra. Quando alguém vem falar mal de alguma igreja para mim, eu corto volta. Eu digo, opa, na verdade não é bem assim. Pode estar, eles têm esse costume, mas porque a gente tem que ter esse cuidado, irmão, né? Isso é muito importante. A igreja é de Jesus, então é importante. Jesus lhe diz que não adianta resistir ao quê? Ao aguilhão. Aguilhão era uma grande vara para conduzir gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçado. Tá? Era um ferro assim, ó, com essa ponta aqui. Isso aqui é o aguilhão. Quando você lê aguilhão aí na Bíblia, é isso aqui, é uma ponta de ferro assim. Ó, o aguilhão do escorpião é essa pontinha aqui, que tem o veneno dele. Aqui é o aguilhão do escorpião, por exemplo, né? E o aguilhão usado lá, que Jesus fala na Bíblia, aí para Paulo, é essa ponta de ferro. Se você ficar querendo se contorcer, você vai levar do aguilhão, você não tem como fugir. Né? Você não tem como fugir. O animal está lá na canga, né? Se ele tentar sair da canga, ele leva a espetada. Não tem como, você não tem para onde fugir. É isso que Jesus está dizendo para Paulo. Você não tem, duro para ti, né, é você recalcitrar, se levantar ou tentar corcoviar debaixo do aguilhão. E depois Paulo vai dizer para nós, irmãos, né, falar para nós sobre o aguilhão da morte. E qual é o aguilhão da morte mesmo, William? Qual é o aguilhão da morte? Qual é o aguilhão da morte, irmão Vilmar? Qual é o aguilhão da morte? Irmã Lisamar, ajuda, irmão Vilmar. É o pecado. O aguilhão da morte é
Então o ferro que te fere de morte, ou esse veneno do escorpião aí, do pecado da morte é o pecado. É o que te leva a morrer. O veneno que te mata chama-se. Por isso Paulo vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. É o que te ferroa, é o que te mata, né? É o que nos mata. Atos 26, 16 a 18 agora. Jesus não apareceu para Saulo para o matar, para o exterminar. E eu disse já agora há pouco tempo, que às vezes nosso sentimento é para que Deus destrua os nossos opositores, né? Eu não sei de onde é que essa ideia é tirada, mas eu acredito muito que às vezes é tirada lá dos Salmos, do Antigo Testamento, quando o salmista vai dizer, ó Deus, destrói os meus inimigos. Mas os nossos inimigos hoje são outros, né? Mas as pessoas às vezes têm essa ideia lá do salmista que está orando para destruir os inimigos, que é para matar mesmo, negócio de eliminar nesse sentido, né? Então, às vezes, o nosso sentimento é para que Deus destrua os nossos opositores, mas para lhe constituir como, né, Deus não faz isso, né, não aparece para o Saulo para exterminar, mas para constituí-lo como testemunho aos gentios. Parece irônico, mas Jesus coloca Saulo do outro lado. Agora seria Saulo que experimentaria o que é ser perseguido e judiado por causa do nome de Jesus, né? Ô Saulo, eu vou te colocar agora na outra posição para você ver o que você andava fazendo. E aí o negócio muda de figura, né? E versos 19 a 20, aqui é uma declaração maravilhosa que o Paulo faz para o Agripa. Ele está falando, aí nesse texto, a irmã Juliana leu para nós na introdução, a primeira parte desse texto, e Paulo está defendendo a sua fé, fazendo a defesa para a sua, lá, né, foi preso e agora está fazendo a sua defesa para a sua liberdade, né, na presença do rei Agripa. E ele vai dizer essa declaração, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dizendo que a Agripa, que ele estava sendo obediente a Jesus, aquele que lhe havia aparecido no caminho de Damasco. É muito lindo isso, né, essa expressão, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Mexe mais uma vez com o aluninho, seu coleguinha de classe aí. Você tem sido obediente à visão de Deus para a sua vida? Você tem sido obediente à visão de Deus para a sua vida? Paulo diz, não fui desobediente à visão celestial. E você? Pode dizer a mesma coisa que Paulo? Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Amém? Então vamos aos tópicos da lição agora. Dar uma passada nos nossos tópicos, né? Muito bem. Primeiro tópico, um homem preparado para o serviço do reino. Esse era Saulo transformado em Paulo, né? Paulo nasceu em Tarso, uma das principais cidades, irmãos, lá da Ásia Menor, da Cilícia, na verdade, a província romana da Cilícia, né? E Tarso ficava na fronteira entre dois mundos, o mundo ocidental e o oriental. Então ele criava assim uma ponte entre a cultura grega e asiática. De um lado a filosofia, do outro as correntes religiosas do paganismo, né? Então aqui está Tarso, está nessa região, aqui está a Cilícia e aqui está a importante cidade de Tarso, né? Você percebe que Tarso era uma cidade portuária, né? Que tinha porto aqui, tá? Então aqui está a cidade de Tarso, onde Paulo ou Saulo nasceu, tá? Era uma importante cidade que ligava, aí, segundo os historiadores, dois mundos, né? Isso revela, né, o nascimento dele lá em Tarso, revela que Deus trabalha para cumprir o seu propósito na vida das pessoas, até na cidade onde a gente nasceu, até o lugar onde você nasceu. Às vezes você não entende por que nasceu lá dessa forma. É a Amy Carmichael, né, que ela tinha uma grande dificuldade de se autoaceitar, porque ela era inglesa, né, e ela tinha uma dificuldade porque ela nasceu diferente, né, a pele mais escura, os olhos diferentes dos olhos da família, até que ela foi trabalhar na Índia e descobriu por que ela era diferente. Lá ela se encontrou porque ela se identificou
plenamente com os indianos, que ela chegava a parecer uma indiana, né? E ela então, ela conta, né, a história de vida dela, na biografia, e então ela entendeu porque ela tinha os olhos da cor que ela tinha, a pele da cor que ela tinha, porque ela era confundida com uma indiana, inclusive, né? Então isso era uma coisa interessante, porque Deus tem tudo planejado a nosso respeito, e nós cremos nisso também. O lar do apóstolo Paulo, irmãos, era fortemente judaico, né? Seus pais pertenciam à diáspora. A palavra diáspora é dispersão, a dispersão dos judeus que falavam aramaico como idioma principal, né? Além de conhecerem o grego. A família pertencia à tribo de Benjamim e fazia parte de um grupo bem sucedido que também havia adquirido a cidadania romana, cidadania essa que o Paulo havia adquirido. Está lá em Atos 16, 37. Leia para nós, irmã Vani, Atos 16, 37. Lá Paulo foi preso na cidade. Vocês estão aqui comigo? Quem está em cima está aqui comigo também? Então, esteja aqui comigo. Senão, eu vou fazer uma perguntinha para você que está distraído aí, tá? Atos 16, 37. Amém, irmãos? Ligadinho? Então, tá bom. Paulo está na prisão em Filipos. Prenderam ele, açoitaram, prenderam no tronco. Enfim, agora alguém mandou um mensageiro lá para soltar o Paulo. Vai lá e solta esses arruaceiros aí. Olha o que Paulo diz aí. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha aí. É interessante uma coisa, irmãos, que em alguns lugares Paulo não faz questão de usar a sua cidadania romana, não sei porquê, mas ele não reivindica direitos, não faz isso. Em outros lugares ele diz: eu sou cidadão romano e quero ser respeitado como tal. Infringiram a lei contra nós, contra mim particularmente, porque eu sou cidadão romano. E isso, depois você pode ler o contexto, assustou as autoridades que tinham prendido. Por quê? Ele é cidadão romano? E vocês nem perguntaram isso para ele de açoitar o homem? Quer dizer, assustou as pessoas. E Paulo, nesse momento, ele recebe lá um emissário, é para soltar esses camaradas. Ele diz: quê? Vocês nos açoitaram publicamente, agora eu quero que vocês venham aqui se retratar, porque nós somos cidadão romano. Ou seja, ele reivindica um direito que ele tem. Um direito que ele vai dizer lá para o, não lembro agora se é para o Festo, não, é para um dos magistrados que prendem ele lá em Jerusalém. Ele vai dizer, né, que o cara vai dizer assim: nossa, eu adquiri esse direito com alta soma de dinheiro. Ele diz: eu sou, de nascimento eu tenho a cidadania romana. Então, significa que a sua família era uma família importante e de boa condição financeira também. Então, Paulo não era um camarada que nasceu assim também sem eira nem beira. Ele tinha um berço, podemos assim dizer, né, cultural e até mesmo social muito elevado. Tá? Sabemos também que Paulo tinha uma irmã, está lá em Atos 23, 16, e que ele deve ter passado a sua adolescência e juventude em Jerusalém, né? Tanto é que nesse texto aí está falando, né, um sobrinho dele vai levar uma informação para ele na cadeia lá em Cesareia, né? Lá em Jerusalém, melhor, ele está em Jerusalém ainda, depois que ele é levado para, não, já está em Cesareia, e aí querem levar ele para Jerusalém. E aí ele manda avisar: olha, eles querem fazer isso para me matar no caminho. Daí o sobrinho dele vai avisá-lo. 23, 16 diz o quê? Alguém achou? Pode ler bem alto para nós. Obrigado. Então veja que ele tinha uma irmã, tem um sobrinho, né? Ele tem um sobrinho porque tinha uma irmã. Muito bem. Fala, né? Filho da irmã dele. Muito bem. Além do pano de fundo, irmãos, profundamente religioso e rígido, sendo criado nesse contexto multicultural, Paulo havia adquirido o melhor estudo da época
sendo discípulo de um dos mais famosos mestres de Israel, que era o Gamaliel. Está lá em Atos 22:3, né? Atos 22:3, que diz o quê? Obrigado. Então, criado aos pés de ninguém menos do que Gamaliel, um dos mais importantes mestres da sua época, né? Então, a sua formação era fantástica. Esse estudo tinha tornado Paulo um forte defensor das leis judaicas e, consequentemente, um perseguidor daqueles que violavam as leis do judaísmo. Então, o negócio dele era cuidar para que o judaísmo fosse rigidamente ensinado e vivido. As leis do judaísmo, ele era um fariseu mesmo, daquele fariseu farisaico, né? Muito bem, então como vemos, o homem escolhido por Deus para ser o principal promotor da fé cristã, depois do próprio Mestre Jesus, tinha um excelente preparo, um profundo conhecedor das religiões e das culturas da sua época. Paulo falava várias línguas, não falava só uma língua, ele era um homem muito culto, né? E Deus usa tudo isso, né? Alguém uma vez disse como Deus faz as coisas, né? Deus pega um Pedro, que não é versado na letra, é um rude pescador, e usa Pedro para falar para os judeus que eram profundos conhecedores da lei. E pega um Paulo, que é super preparado na lei, que poderia ser usado para ganhar os judeus, para ganhar gentil que não sabe nada de lei. Então Deus faz essas coisas também, que às vezes confundem, né? Mas por que ele não usa o Paulo? Para convencer os judeus, né? E usa o Pedro. Pedro acabou ficando, né, um apóstolo mais voltado aos judeus, e o Paulo aos gentios. Quando o que tinha o preparo maior da lei era o próprio Paulo, né? Então Deus faz essas coisas também, pois não. Graças a paz, pastor, igreja, Amém. bom dia a todos. É interessante, Paulo ele foi formado, foi instruído por Gamaliel, e ele se torna um camarada, um fariseu, defensor do judaísmo a ponto de matar pessoas, né? Ou procurar matá-las, levá-las para julgamento. Quando o Gamaliel, que era professor dele, ali no Sinédrio, quando tem aquele problema, eles estão discutindo acerca da seita, chamada seita do caminho, né, que eram os cristãos. O Gamaliel ele fala assim, não persegue o pessoal não, deixa eles, se for de Deus eles vão continuar, se não for eles vão desaparecer. Ou seja, o mestre do Paulo parece ser um camarada centrado, um camarada equilibrado nesse sentido, e o Paulo, que aprendeu tudo com ele, mas não aprendeu o equilíbrio, né? Exato. Ele perseguia os cristãos. O Paulo diz assim para ele, eu vou ser mais do que você é mais radical que você vai ver uma coisa. De fato, Gamaliel era um camarada mais equilibrado, com certeza, né? Então, gente, né? Treinado, o Paulo era treinado na argumentação lógica, radical em suas convicções, corajoso em sua ação a favor daquilo que cria. Ele tinha o perfil necessário para o avanço do evangelho na fase pioneira da igreja. Jesus precisava de um cara enérgico, assim, de um cara desse calibre, para que o evangelho avançasse naquele mundo, naquela época, irmãos. Essa é a verdade, né? E aí, né, nossa origem, trazendo para nós, para o nosso contexto, nossas experiências, estudos podem ser usados por Deus para o avanço do reino de Deus. E Deus está fazendo isso. Ele está usando pessoas com aquilo que tem, com as ferramentas que tem, com a formação que tem, para a glória do seu nome e para cumprir os seus propósitos, com certeza. Amém, irmãos? E Ele faz isso de uma forma tremenda. A questão é, como podemos estimular os crentes a usarem o que Deus lhes tem permitido viver e experimentar? Essa é a questão, né? Você tem usado, meu querido irmão, nós temos usado aquilo que Deus tem nos dado, né, para o reino dele ser expandido aqui nessa terra.
Você tem usado as habilidades? Ah, não tem habilidade. Irmão, você tem habilidades, você tem, né, uma bagagem, uma história de vida, e Deus quer usar isso também, para que você possa expandir o reino dele. Nós temos que entender, devemos usar isso para o Senhor, para a glória dele também. Não podemos deixar de fazê-lo. Amém, irmãos? Descubra aí, né? Comece a pensar um pouquinho na sua formação, na sua história de vida. Diz, Deus, o que isso tem a ver, né? Eu acho fantástico, uma das coisas que eu acho tremendo que Deus faz é fora de série, né? Nós tivemos aqui já 2 vezes, e recentemente com a gente, e eu gosto demais dele, porque ele é profundo na palavra, o evangelista Edson Teixeira, né? Ele é de uma profundidade na palavra, poucos têm a profundidade que esse rapaz, que esse irmão tem. Poucos têm. Você não sabe, mas ele tem comentários de Apocalipse, comentários de tudo que você imaginar. E tem uma facilidade para aprender. É um rapaz que Deus tem levado para mais de 90 países. E você vai olhar o histórico dele, era um marginal lá da FEBEM, um guri perdido lá na FEBEM, né, drogado, e vai parar num centro de recuperação, e lá ele tem a sua experiência com Deus, e Deus tira aquele menino de lá para dar esse rapaz, esse homem para as nações, né? E tem uma profundidade tremenda. Você diz, mas, gente, Deus faz coisas assim para confundir, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir, né? Então a sua história de vida, o seu contexto, tudo Deus pode usar para a glória dele. Você tem que entender que nada é por acaso na sua história de vida também. Segundo ponto, o encontro transformador com Jesus Cristo, né? O encontro. Paulo era provavelmente bem sucedido dentro do contexto judaico também, possivelmente romano, né? O pai de Paulo foi provavelmente um comerciante bem sucedido, então Paulo era uma pessoa bem sucedida, com certeza. O registro da história de ódio de Paulo contra os cristãos começou na morte de Estevão. Abra para nós aí, Atos 7:58, depois 8:1, irmãos. Alguém acha para nós Atos 9:1? E o outro acha para nós Atos 22:4. Era um irmão, Atos 7:58, uma irmã, 8:1. Alguém abre para nós Atos 9:1 e o outro 22:4. São 4 textos bíblicos. Quem achou Atos 7:58, William? Então leia para nós, William. Atos 7:58. Preste muita atenção, irmãos, na leitura. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui estão expulsando Estevão para fora da cidade para apedrejá-lo. E depositavam as suas vestes, quer dizer, tinha que tirar a veste para poder apedrejar, né? Senão não tinha como, né, apedrejar. Então tiravam as suas vestes e deixavam onde? Aos pés de um jovem. Paulo aqui era jovem. Eu não sei, a primeira visão, quem sabe depois isso veio à mente de Paulo, a primeira visão que ele teve do cristianismo foi de um cristão sendo apedrejado. Essa foi a sua primeira imagem, né? Eu não sei o quanto ele deve ter ouvido também a mensagem de Estevão, que está aí registrada no capítulo 7 de Atos. E foi uma explanação fora do comum, fantástico. Estevão era um homem extremamente sábio. E ele deve ter ouvido toda essa explanação. Isso deve ter resultado algum fruto no coração do Saulo, pode ter certeza disso. Mas, num primeiro momento, ele está lá cuidando das vestes de quem está apedrejando o Estevão. Agora, 8:1. Quem achou? Levanta a mão aí, por mão, levar aí o microfone. 8:1, Atos 8:1. Alguém achou? Marilza? E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o jovem fervoroso Saulo consentiu, deu o seu aval para a morte de quem? Do Estevão, né? Então, ele consentiu, deu aval para a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. 9:1.
Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Note que ele respirava ameaça de morte contra os cristãos, ou seja, ele estava intoxicado pelo ódio, o cara respirava, ele estava intoxicado, o negócio dele era matar cristão, era perseguir cristão, então ele estava cheio de ódio no seu coração. Olha como Deus faz. Então não há relatos, irmãos, de Saulo assassinando cristãos, mas os que ele prendia eram mortos. Atos 22:4, ele mesmo fala isso. O que está escrito? Vai lá, 22:4, alguém? Bom, Jaime? Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Perseguia esse caminho até a morte. Ele não matava ninguém, mas os que ele prendia provavelmente eram mortos. Tá? E o verso 8 diz, capítulo 8, verso 1 diz que ele consentia. Ele então estava de acordo com a morte dessas pessoas. Pode falar, Guilherme. Paz do Senhor, irmãos. Até o pastor falando sobre essa experiência de Estevão e Paulo, né, para mim chama muita atenção realmente, porque e às vezes a gente até lida um pouco mal com essa realidade, porque o texto não diz, mas se eu fosse dar o meu palpite de como aquilo foi digerido por Paulo, provavelmente aquilo deve ter gerado mais ódio dele pelos cristãos, né? E às vezes a gente tem essa preocupação, né, de quando a gente prega o evangelho, que a pessoa realmente mude para melhor, e a realidade muitas vezes não é essa, né? Não posso dizer isso de Paulo, mas eu posso dizer isso de mim mesmo. Na minha experiência, quando eu estava fora do evangelho, toda vez que era tocado no evangelho, isso gerava mais ódio em mim, não frutos bons, né? Isso até me lembra que o Edson Teixeira cita da passagem de Paulo, né, do aroma de Cristo, né? A gente quer que o aroma de Cristo seja uma coisa boa, seja uma coisa que traga um bom perfume, né? Mas para alguns traz cheiro de morte, né? De pessoas que não querem viver essa realidade, né? E naquele momento pode não ter sido efetivo, mas se realmente ali foi negativo, certamente aquilo deve ter trazido perturbação, né? Que em determinado momento gera transformação, né? Mas eu só falo isso porque realmente às vezes a gente lida mal com a questão das pessoas lidarem mal com o que a gente fala, né? Mas a gente precisa entender que o nosso papel é falar do que depender de nós com amor e compaixão, mas muitas vezes o resultado não vai ser o que a gente gostaria, né? Mas talvez Deus esteja preparando o coração para lá na frente a pessoa realmente ter uma transformação. Na verdade, eu acho duas coisas, né? Primeiro, a imagem ficou nítida na mente dele, né? O Estevão com cara de... Porque o texto diz que Estevão, né, ficou com cara de anjo. O texto bíblico diz isso. E ele vê aquele rapaz com cara de anjo, perdoando os seus algozes, e dizendo que o céu está aberto e o Filho do Homem está esperando por ele, que lá deve ter causado mais ódio mesmo no Paulo, né? Com certeza. Né? Então eu penso que aquela imagem ficou marcada. E outra coisa, né? Eu acho, dentro desse teu raciocínio, eu creio também, Guilherme, que o que acontece é que a pessoa chega no extremo do ódio para depois se converter, né? Eu acho que vai até o... Né? Quando não tem para onde mais, né, explode daí, né? No texto de Atos capítulo 8, que é a continuidade ali da morte do Estevão, né, o Saulo teve essa visão de Estevão falando, né, dando seu testemunho, mas ele não impactou ele no primeiro momento, porque o verso 3 diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Acho que multiplicou ainda mais o ódio nele. Impacto inverso, né, que levou ele a ter mais ódio ainda, mas tenho certeza que a imagem ele não esqueceu, não esquecia da imagem do Estevão. E lá na frente, o profundo arrependimento que ele tem, a profunda tristeza, que leva ele a sempre lembrar do que ele fazia, mostra isso. Tá? O encontro lá no caminho de Damasco foi tão profundo e transformador, que Paulo, no livro de Atos, por 3 vezes relata o seu testemunho. Atos 9, temos o testemunho da conversão dele. Capítulo 22, ele conta o testemunho dele de novo. E no capítulo 26, ele conta o testemunho dele de novo. Ele vai contar, né, ou seja, está registrado 3 vezes em Atos,
a sua experiência. Cada vez que ele conta tem algo diferente, tem que é acrescentado e a gente pode aprender, né? Mas é impactante o que aconteceu, porque aquilo já estava no plano de Deus. William? Pastor, só uma dúvida que o senhor pode estar falando um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o Paulo, ele se gloriava nas aflições que ele teve, né? Por exemplo, às vezes a gente vê um pouco, não sei se a palavra é essa, romantiza um pouco. Por exemplo, o Paulo foi para a prisão, depois foi apedrejado, que levantou, limpou as vestes e foi embora. Mas eu acho que isso só lembrava ele do que ele fez muito pior, entendeu? Então, para ele, assim, aquilo, como não é aquela coisa assim que a gente, nossa, como ele suportou isso, como é que ele só fez isso? Eu creio que, tipo, porque ele fez pior que aquilo, né? E aquilo que ele estava fazendo era só um fruto realmente da transformação dele, né? Limpou as vestes, levantou, foi. Ele mesmo fala, né, que ele se gloriava nas aflições, tudo que ele passou por causa de Cristo, né? E ele sempre colocou como pequeno, né? Sempre o menor dos apóstolos, né, dos discípulos, por causa que eu creio dessa perseguição que ele teve com a igreja. Então, eu creio que isso sempre ele lembrava. Então, isso que ele passava não era nada dentro do que, de repente, ele teria feito. Na verdade, eu não digo que não era nada, mas eu acredito que ele tinha uma compreensão diferente dos outros. Por que ele tinha uma compreensão diferente? Porque ele pensava assim, eu era igualzinho a eles. O que eles estão fazendo comigo era o que eu fazia. Então, a compreensão que ele tem é diferente. Então, por isso ele não cria, depois de convertido, ódio, ressentimento pelos algozes, perseguidores. E ele tem essa noção. Por quê? Porque ele compreende, porque ele teve lá do outro lado. O que eles estão fazendo comigo era o que eu fazia. Então, quando você tem essa experiência, você consegue, então, entender um pouquinho o porquê os outros estão fazendo aquilo, né? Porque passou por aquele processo. Quando a gente não passa por esse processo, a gente não entende. Aí é mais fácil a gente ter ódio no coração. Quando você nunca foi um opositor, né, e encontra alguém que se opõe, você fica... Mas quando você foi também, diz, não, ele é igualzinho como eu era. Eu era assim também, né? Então, você consegue entender. E se Jesus, né, teve um encontro comigo, me transformou, é possível também mudar a história dos meus algozes também, né? Então, acho que é isso aí. Muito bem, gente. Naquele encontro, Saulo aprendeu algumas lições, irmãos. A primeira, que eu já falei, que perseguir cristão é o mesmo que perseguir a Cristo. Segundo, resistir a Cristo, não se render, era o mesmo que recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, resistir de forma obstinada contra o ferro de ponta aguçada. Nosso linguajar, resistir ao Senhor, é dar murro em ponta de faca. É exatamente isso. Quanto mais você resiste, mais você se machuca, porque não tem como resistir ao Senhor quando Ele está. E você vai se machucar feio se continuar resistindo, né? É isso que vai acontecer. Outro fato importante, gente, que a gente tem que salientar aqui. Jesus não usa um renomado apóstolo para a conversão de Saulo. Ele usa um discípulo desconhecido chamado Ananias, que morava em Damasco. Deus usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Para ganhar o grande Saulo tem que ser alguém muito importante. Não, vai o Ananias mesmo. E quem é que é o Ananias? É um discípulo lá da cidade de Damasco. Está entendendo? Às vezes a gente pensa assim, olha irmão, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção. Eu quero falar do evangelho para o fulano, mas eu vou esperar para levar ele lá no pastor, para o pastor evangelizar ele. Meu irmão, Deus quer usar é você. Mas a pessoa lá é uma pessoa importante, o que tem? É você que Deus quer usar e pode usar para fazer a diferença. Tem gente assim, olha, é o seguinte, eu até... podia falar, mas quem sabe você vai lá na igreja no domingo à noite, daí você ouve o pastor dele, você vai entender melhor. Não, meu irmão, Deus quer usar você. Deus não usou, aqui uma lição para nós. Deus não usou o João, não usou o Pedro, não usou nenhum discípulo renomado para levar o Saulo a Cristo. Ele usou o Ananias foi lá e ainda foi um instrumento de cura. Pôs as mãos sobre a cabeça do Saulo, o Senhor te dá vista, Saulo. Caiu as escamas, foi batizado, né? E quem era Ananias, irmãos? A primeira vez que ele aparece é aí. E depois também não aparece mais. Entendeu? Então, às vezes você fica achando que Deus vai usar gente importante para ganhar
esses mais importantes Deus usa gente, qualquer um que Ele quiser usar. Fala, Eduardo. Coisa que eu acho interessante, que mesmo todos nós, Deus vê como sendo por iguais, né? Então, não tem maior, menor, melhor ou pior. E uma coisa que eu tenho para mim, se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer um para fazer a obra dele, né? Isso é verdade. Amém. Até que ponto cremos no poder transformador do Evangelho? Pergunta para o seu coleguinha de classe aí. Você crê no poder transformador do Evangelho? Você crê no poder transformador do Evangelho? Crê. Será que não agimos como os discípulos de Jerusalém? Atos 9, 26. Leia lá, irmã Sônia Cruz, lá no último banco. Leia para nós, Atos 9, 26. 9, 26. Ninguém queria ficar perto do Saulo, não. Mas estou convertido, irmão. Ixi, não acredito, não. Não estou acreditando, não. Aí chega o camarada, né? No mundo das drogas, todo torto. Daí, já me converti. Será? Fala, pastor Marcos Afonso. Que por 3 vezes ele teve o desejo de desistir, né? Mas o Senhor fala que a graça dele bastava na vida de Paulo, né? Fala, minha graça te basta. Então, quer dizer... na verdade, lá ele não está desistindo, né? Ele tinha orado para ser curado por 3 vezes e Deus respondeu, não vou te curar, vai ficar assim. Né? Minha graça te basta. Agora, irmãos, o que eu quero destacar realmente é isso, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar na conversão do outro. É claro que tem gente pilantra que se finge, mas a gente precisa acreditar no poder do Evangelho que transforma, né? Precisamos agir como Barnabé. O que Barnabé fez, irmã Sônia? Verso 27. Falaram. Ainda bem que tem os Barnabé, irmão, que chega lá e abraça. Eu acredito que Jesus te transformou. Eu acredito na sua conversão. Aí o Saulo conta, olha, né, foi assim. E o Barnabé acredita piamente, porque o Barnabé é um homem, né, que realmente crê no que Deus faz. Então a gente precisa ter o cuidado, irmãos, que às vezes a gente tem dificuldade para crer no poder transformador. Não adianta você falar que crê, se a sua atitude está demonstrando o contrário. Né? Eu creio. Mas estou com o pé atrás com aquela pessoa ali. Será que ela se converteu mesmo? Será? A gente sabe que na igreja tem os aproveitadores, os que só se aproximam, né, para sugar, para ganhar alguma coisa, né? Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. A gente precisa compreender. E mesmo que alguns estejam agindo de má fé, o problema é deles com Deus também, irmãos. Não é a gente, é eles e Deus que vão se ver depois. Amém, irmãos? Muito bem. Amém, gente? Nosso terceiro ponto, rapidamente, então. Um novo nome de Saulo a Paulo. A mudança de nome tem sim a ver com a mudança de vida e de caráter, irmãos. Vemos na Bíblia o próprio Deus dando novos nomes a alguns personagens para ressignificar a vida dessas pessoas. Então nós vamos encontrar o Senhor fazendo isso para dar um novo significado à vida de algumas pessoas, né? Porém, era comum lá no Império Romano as pessoas terem um cognome, um apelido, um segundo nome latino, né? E aí o Lucas começa a usar, na segunda viagem do Paulo, começa a usar o nome latino do Saulo, que é o Paulo. Mas ele começa a usar, não é apenas porque é o cognome, porque o Saulo tem agora um nome latino que vai ser usado até por conta do contexto que ele vai viver. Não.
Além disso, né? Na verdade, agora, além do contexto que ele vai estar, ele era pequeno, humilde. Inclusive, ele se denomina. Vamos lá, rapidamente, esses 3 textos, irmãos. Irmã Rosane, abre para nós a Bíblia aí em 1 Coríntios 15, 9. Irmã Mari, abre para nós em Efésios 3, 8. Irmã Leomar, em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Então, 1 Coríntios 15, 9, Efésios 3, 8 e 1 Timóteo 1,15. Tá bom, então leia, Moisés. Já que vocês são uma só carne, eu vou permitir. Veja como ele lembrava com pesar e tristeza de ter perseguido a igreja. E ele disse que ele é o quê? O menor dos apóstolos. Agora Efésios 3:8, irmã Mari. Olha aí. Ele é o que aqui agora? O menor de quê? De todos os santos, de todos os crentes. E em 1 Timóteo 1,15, ele é o que, irmã Leomar? Eu sou o principal do quê? Dos pecadores. Ele começa, eu sou o menor dos apóstolos. Daqui a pouco ele diz, eu sou o menor dos santos. Agora diz, eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais perto de Cristo, mais reconhecemos que não somos nada, meu querido irmão. Por isso a gente estranha quando alguém começa a querer ficar grande e diz que está perto de Cristo, né? Quanto mais perto de Cristo, mais pequeno, gente. Ah, o cara é um grande não sei o quê. É um grande fajuto. Porque quanto mais perto de Cristo, menor a gente é. Essa é a verdade. Né? Outra razão para essa mudança de nome, além do caráter, foi para que Paulo se inserisse, então, na cultura romana, no contexto do mundo romano. Paulo era um estrategista, irmãos, né? E uma nova fase de sua história, um novo contexto agora, no contexto gentílico, tá? Isso é importante. Um nome pode ter um significado que, de fato, caracteriza uma pessoa. Por exemplo, o companheiro de Paulo se chamava José e recebeu o cognome de Barnabé, por ser um homem abnegado que levava consolo para outras pessoas. Barnabé é um apelido do José, natural de Chipre. O Barnabé, o filho da consolação, da exortação. De que forma as pessoas conhecem você? Com que nome ou apelido você melhor se identifica? Hã? Com que nome você... Hã? Quando a pessoa fala de você assim, o fulano diz, aquele lá que é um fofoqueiro. É assim que ele te conhece? Quando é assim, o José, aquele lá que é um camarada que só incomoda, né? Daí não dá, né? Como é que as pessoas te conhecem? Como elas se identificam? Seu nome passou a ter um novo significado quando decidiu seguir Jesus? Tem que ter um novo significado. Amém, irmãos? Precisa ter um novo significado. Concluindo aqui, a mudança de rota de Saulo Paulo foi radical e completa. E não foi tanto a geografia que mudou. Ele continuou viajando pelo Império Romano. Agora não mais perseguindo cristãos, mas agora fazendo cristãos, né? Produzindo cristãos, produzindo novas pessoas para Cristo. Né? Então, proclamando o Evangelho, sofrendo perseguição, foi isso. Nós aprendemos aqui que Deus usa a nossa educação, a nossa cultura, a nossa formação e experiência de vida como base para o cumprimento da nossa vocação. Nós precisamos acreditar na transformação das pessoas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, e essa transformação é evidenciada através das nossas atitudes. Saulo passa a usar o nome latino Paulo para identificar-se com o contexto gentílico,
e evidenciar a sua transformação. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Tudo bem? Compreendemos tudo? Amém? Então diga para o seu irmão assim, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, diga para ele assim, meu querido colega de classe, evidencie a sua transformação através de um novo nome. Amém?